Você já teve um relacionamento amoroso com um narcisista? Uma pessoa que gosta de ser o centro das atenções o tempo inteiro, ela é a melhor, tudo que ela conquista é maravilhoso, ela é simplesmente fantástica. E quando você fala das suas próprias conquistas, essa pessoa minimiza ou até mesmo não dá importância. Se você tem dificuldade de identificar as características de um narcisista, esse vídeo é pra você. Prazer, meu nome é Pedro Felipe, eu sou psicólogo clínico e se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, basta clicar no link da descrição ou no primeiro comentário fixado. O narcisista geralmente é aquela pessoa que acredita que o universo deveria girar em torno do umbigo dele. É uma pessoa que não apenas deseja ser amada, mas idolatrada e venerada. O relacionamento para ela é apenas um palco para que uma pessoa fique a idolatrando, para que a outra pessoa viva para ela. E as necessidades dela são sempre urgentes e mais importantes. E as necessidades do parceiro ou da parceira jamais são tão importantes quanto as dela. Diante disso, o relacionamento com uma pessoa que é narcisista se torna extremamente custoso emocionalmente para outra pessoa, porque é muito difícil você dar conta de alimentar um ego tão grande quanto o de um narcisista. Hoje eu vim te trazer 7 características que vão te ajudar a identificar um narcisista. E a primeira característica é que eles são encantadores. Assim que você conhece um narcisista, ele diz o quanto você é inteligente, o quanto você é interessante, o quanto as suas opiniões são realmente ponderadas. Ele te elogia, ele faz você se sentir importante, você se sente uma pessoa incrível. Mas isso é só parte do jogo. Depois que você já mordeu a isca, vem a segunda característica, o jogo baixo. Ele começa falando de pequenos defeitos que você tem, que você poderia corrigir para que vocês tivessem um relacionamento melhor. E aí é que tá, essas pequenas críticas vão se intensificando até o momento que ele cria outros que nem existem. Você sabe quais são seus verdadeiros defeitos. Você muitas vezes é bagunceiro ou desatento, mas a pessoa começa a falar que você é cruel, egoísta e que só pensa nas próprias necessidades. Todas as pessoas que se relacionaram com você, nenhuma delas apontou essas características. Ele começa a dizer, quem é que vai te querer assim? Eu faço um favor em estar com você. E você começa a acreditar no que ele tá te dizendo, porque ele tá te manipulando, e logo você sente que você não tem valor e que aquela pessoa tá fazendo um favor estando com você. Eu tive um paciente que uma vez ele se relacionou com uma pessoa e essa pessoa tinha algumas características de narcisismo. Esse meu paciente, infelizmente, acabou se envolvendo uma vez num acidente de trânsito em que teve uma vítima fatal. E essa pessoa que ele se relacionava, todas as vezes quando eles tinham algum tipo de conflito, jogava isso na cara dele para fazer ele se sentir mal. E era de uma forma muito cruel, falando que ele era um assassino, que ele era uma pessoa ruim e que ele deveria deixar de existir para que ele pagasse pelo que ele fez. E no contexto desse acidente, meu paciente não teve culpa nenhuma. E aí você pode estar se perguntando, como eu diferencio uma crítica que é construtiva dentro de um relacionamento para algo que é pura maldade? A crítica que é construtiva, ela te dá uma alternativa. Por exemplo, imagine que seu namorado chega para você e fale, olha, eu acho que a maneira que você se relaciona ou que você se comunica quando você está chateada, você poderia melhorar, você poderia tentar ficar um pouco mais calma para poder passar a mensagem de forma mais clara. Isso é uma crítica construtiva, porque ele está falando especificamente de um comportamento seu. Agora, a crítica maldosa, ela vai contra os seus valores, ela atenta contra aquilo que você acha que é mais fundamental na sua vida. É aquela pessoa que fala que você é cruel, que você é narcisista, que você só pensa em você. É aquela pessoa que quer atacar a sua identidade. E ela não te dá uma alternativa para melhorar, porque ela quer mostrar que aquela característica é inerente a você e não tem como você mudar para que você se sinta mal para sempre. Então é um grau de crueldade muito grande. A terceira característica é fã particular. Quando um narcisista entra dentro de um relacionamento, tudo que ele quer é que as necessidades dele sejam satisfeitas. Ele quer um fã particular que vai adorá-lo. Então ele não entra numa lógica de reciprocidade, de você tem as suas necessidades, eu tenho as minhas, e a gente vai tentar chegar num denominador comum para que a gente possa construir um relacionamento saudável para ambos. Não, as únicas necessidades que importam dentro de um relacionamento são as dele. E sempre que você falar das suas necessidades, ele vai fazer você se sentir egoísta e fazer você pensar que você só se importa com você, porque essa é a maneira que ele vai utilizar para te manipular. Muitas pessoas que já tiveram relacionamentos com narcisistas se sentem extremamente exaustas, justamente porque elas tinham que agradar o outro o tempo inteiro e elas nunca podiam olhar para as próprias necessidades, porque senão elas estariam sendo egoístas. Quarta característica é posição de poder. Os narcisistas são extremamente vaidosos. Eles querem estar no controle do relacionamento o tempo inteiro. É como se você fosse o cachorrinho particular deles. Você só pode fazer aquilo que eles querem. Geralmente os relacionamentos amorosos são construídos de relações horizontais, ou seja, os dois estão no mesmo nível. Mas já com uma pessoa narcisista, ela gosta de estar acima de você. Ela gosta de controlar suas necessidades, o que você gosta, o que você não gosta. É como se ela estivesse brincando de ser um deus com você. Isso acaba fazendo com que a outra pessoa entre num sofrimento absurdo. Porque imagine você ser controlado o tempo inteiro. A quinta característica é, provavelmente, você não é o único. Com um ego do tamanho do mundo, é muito difícil que você sozinho consiga alimentar o ego de uma pessoa dessa. Então é muito provável que uma pessoa que é narcisista, ela mantenha outros relacionamentos em paralelo. E, geralmente é aquela
pessoa que quando você pergunta, ela fala, não, nada demais, essa daqui é só mais uma pessoa que eu conheci. Mas na verdade, aquela é mais uma pessoa que alimenta o ego dela. Então essa é uma característica que é muito importante que você fique atento, porque dificilmente uma pessoa que é narcisista vai se relacionar apenas com uma pessoa. Afinal, o ego dela é gigantesco. E a sexta característica é, são mentirosos. Geralmente as pessoas mentem por duas razões. Ou elas querem fugir de uma punição, ou elas querem demonstrar algum status que elas não têm para algum grupo ou alguma pessoa que elas considerem importante. Porque elas geralmente querem demonstrar habilidades que elas não têm. Elas chegam perante um grupo ou alguma pessoa e tentam impressionar. Então elas mentem muito. Elas são extremamente mentirosas. Elas querem demonstrar que tem mais dinheiro, que tem mais poder, que tem mais fama. Tudo para que as outras pessoas as admirem e venere. Então fique atento a essa característica, porque geralmente os narcisistas são extremamente mentirosos. E a sétima característica, e a que é a mais comum de pessoas que já se relacionaram com narcisistas, com certeza vale o seu like, que é destrói a sua individualidade. A pessoa que é narcisista, ela não admite que o outro tenha identidade, não admite que o outro tenha algum tipo de subjetividade. Então ela vai fazer de tudo para que você não tenha hobbies, que você não faça coisas interessantes da sua vida, que você não veja seus amigos, que você se afaste da sua família. Ela quer enfraquecer a sua individualidade para que seja mais fácil de controlar e manipular. Muitas pessoas que se relacionam durante anos com narcisistas sentem que perderam parte da essência, porque elas perderam parte da identidade delas. Elas deixaram de ver pessoas que eram importantes para elas, ter hobbies, deixaram de treinar para agradar o outro. E o problema é que você agradar um narcisista é extremamente difícil. Então essas pessoas se sentem esgotadas. Elas abrem mão de tudo e mesmo assim elas não conseguem agradar um narcisista, porque como eu disse, o ego deles é gigantesco. E uma única pessoa dificilmente vai conseguir fazer isso. Então é muito importante que uma pessoa que já teve um relacionamento com um narcisista procure fazer terapia, para que ela entenda quais as características que ela tem que a tornou suscetível a entrar no relacionamento com um narcisista. E se você gostou desse vídeo, diz aqui abaixo o que você achou, se inscreva no canal, ative as notificações e até a próxima.